Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo extra, o que vimos até aqui? Fases da evolução, totemismo, mitologia, oferendas, primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação, os avanços necessários, o sagrado, o profano, a indagação, caminhos históricos, a religião versus a religiosidade, a espiritualidade, a grande jornada e os grandes avanços. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. O nosso estudo de hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós estudamos até aqui, do que nós vimos, daquilo que ficou guardado conosco ou não, para de novo rever as matérias e fazer, de novo uma apreciação das mesmas. O Espiritismo, minha gente, é assim, é um trabalho de pesquisas. Eu preciso estar sempre buscando, eu preciso estar sempre reavaliando aquilo que eu aprendi. Por isso nós montamos esse estudo, um estudo extra, que vamos refletir sobre aquilo que vimos. Importante considerar que nós estamos nessa busca permanente do autoaperfeiçoamento, do nosso encontro conosco mesmos. Então não adianta a gente só saber acumular informações, é preciso refletir nas informações que recebemos. Por isso propusemos esse estudo extra, que possamos, através dele, tirar nossas dúvidas, relembrar alguma coisa que foi dita até aqui. Eu peço a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos conduza neste estudo, que nos proporcione cada vez mais informações e condições para prosseguirmos com fé, com harmonia, com equilíbrio e com desejo sincero de crescer através dos conhecimentos, através da sabedoria e do amor, que, como diz Emmanuel, são as duas asas que elevam o homem aos planos superiores e infinitos. Que o Mestre nos abençoe, que os espíritos superiores nos dê força. E vamos, então, ao nosso estudo de hoje, buscando a nossa adequação, àquilo que pudermos ter capacidade, para entendermos. Bom, o Espiritismo um olhar, estudo extra, o que vemos até aqui. Então, tudo procurava a harmonia. A terceira revelação é para cada um em particular, respeitando a individualidade. Agora é o espírito em busca do reino do Pai. Viram, por exemplo, no nosso estudo passado, quando nós falamos das tendências filosóficas, que era uma proposta, geral, os pensadores, faziam aquelas propostas, mas chega uma hora que temos que ser nós, eu, você, para entendermos o que de fato nós queremos, que é o nosso estudo de hoje. Tenho certeza que quando terminar esse estudo, você estará buscando a sua essência, o que você quer, onde você está, o que você propõe a você mesmo, Então, fases da evolução. Vamos lá. Diz Wilder, que é um filósofo e psicólogo alemão do século XIX, em seu livro Elementos de Etnopsicologia, que uma conclusão altamente provável é de que a cultura totêmica constituiu por toda parte, certa vez, uma fase preliminar dos desenvolvimentos posteriores e uma fase de transição entre o estado do homem primitivo e a época dos heróis e dos deuses. Por que nós optamos para colocar esse pensamento de Wilder? Exatamente por isso. Por quê? É preciso a gente saber de onde nós estamos vindo, certo? Nós estamos vindo lá do primitivo. E antes do primitivo, nós passamos pelas fases anteriores, mineral, vegetal e animal. Bom, chegamos no homem, ótimo, beleza, é isso que a gente precisava. Pois é, mas a gente teve uma fase primitiva.
E depois nós tivemos uma fase em que nós trabalhávamos muito a mitologia, ou seja, os deuses, as lendas, os heróis. Isso está escrito, né, em todas as culturas, né, tem os seus heróis, tem os seus mitos. Mas o que esse filósofo está nos propondo é que houve uma fase de transição entre aquele primitivo e aquela fase dos heróis, que eu passei, que você passou, que todos nós passamos, que é a fase do totemismo, ou seja, a busca dos totens, das referências nos objetos e outras coisas. Então, foi uma fase em que nós começamos a tocar as coisas e dar significado a essas coisas. Entendem? Esse é praticamente a função do totemismo. Ela nos ensina a dar significado às coisas. Então, eu posso, por exemplo, pegar um graveto e dar ao graveto o significado de fazer fogo. Como eu posso pegar uma pedra diferente e dar a ela o significado de um deus. O significado de uma estrutura espiritual que vai me ajudar, vai ajudar minha família. Então, o totemismo teve muito isso. Ou seja, é sempre esse homem em busca do algo superior, do algo espiritual, do algo sobrenatural, ou seja, que excede a sua estrutura de simples humano. Isso é muito importante sabermos, gente, porque de alguma maneira nós estamos em busca disso. Por que nós viemos para a doutrina espírita? Porque a doutrina espírita nos ajuda a entender melhor essa relação minha com o lado espiritual que está dentro de mim, que eu preciso entender. Né? Então, continuando, olha lá, aqui nós temos essa evolução, né, dos primitivos até mais ou menos o homem da mitologia. E passamos aí pela fase dos totemismos, dos totens. Né? Então, o que é um totemismo? O totem, ou toteme, é qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como um símbolo ou ancestral de uma coletividade. A religião derivada do culto do totem é denominada totemismo, e é em relação ao totem que as coisas são classificadas em sagradas ou profanas dentro da coletividade. Veja que interessante como nós estamos buscando essa relação nossa com o sagrado há muito tempo, há milhões de anos atrás. Nós estamos buscando essa busca, buscando esse encontro nosso com o sagrado. Por quê? Veja vocês, vamos imaginar como deve ser a cabeça de um animal superior, um elefante, uma onça, um leão, que vive, vamos botar para mim um cachorro, né, um macaco, que eles vivem em função da natureza. Como é que deve ser a natureza para eles? Vocês já imaginaram isso? Como é que deve ser o cosmos para eles? De noite, quando eles veem aquela monte de estrelinhas, né, um monte de coisas brilhando no céu, o que aquilo deve passar para eles? Me dá a impressão que aquilo é a construção inicial do sagrado. Ou seja, os animais se sentem acolhidos por aquela estrutura e durante o dia acolhidos pela natureza e pelas propostas da natureza para a sua sobrevivência. Então, isso tudo gerou nele um estado de segurança, um estado de confiança muito grande, que quando ele chega no homem, ele vai em busca disso novamente. Que aí ele começa a cultuar objetos, animais, plantas, sabe? Para não perder esse elo com aquilo que vinha lá do passado dele. Essa é uma ideia que estamos oferecendo para você refletir também, né? Então, aqui estão alguns elementos do totem, então em cima tem também, e aqui embaixo também, alguns elementos do totem. Geralmente muito colorido, muito bonito, para dar uma vida, né? Uma coisa diferente daquilo que eu estou sacralizando. Né? Depois vem a mitologia. Então, o totem ele foi entre o primitivo e a mitologia. Na mitologia, os mitos apresentam ensinamentos fundamentais relacionados com a origem do universo, do homem, das relações dos homens entre si com os deuses. Então, veja bem, desde o início, a espiritualidade buscou nos iniciar na origem das coisas. A origem do universo, a origem do mundo. Né? Você tem
você tem histórias, né? Você tem lendas mitológicas que falam sobre a origem das coisas. Que os deuses criaram as coisas. Quem eram os deuses? Os espíritos superiores comandados por Jesus. Então, desde o início, há uma tentativa de nos colocar face a face com aquilo que aconteceu, como que esse mundo foi gerado, como ele foi criado, como ele foi estruturado. E isso está na mitologia. Então, eles foram necessários para compreender o mundo e o papel do homem nele, em praticamente todas as culturas. Através das narrativas místicas, também entende-se vários acontecimentos menores na vida cotidiana, nos quais recebe ajuda ou o agouro de algum deus. É claro que naquele momento que a nossa mente ainda era uma mente confusa, pequena, sem muitos avanços, sem muitas expressões de conhecimentos, a gente fazia confusões. A gente não tinha como entender a coisa da forma real, como até hoje, minha gente. O que acontece com a mente humana hoje? É uma confusão enorme entre o que é e o que não é, entre o real e o falso. Por isso se trabalha a lógica, para você entender o que é falso e o que é verdadeiro. Então, ou seja, nós tivemos que sair daquele passado primitivo, daquelas lembranças, né, que o totemismo nos deu, agora para entender onde nós estamos. Onde nós estamos? Então, nós saímos da irracionalidade, chegamos na racionalidade e vamos fazer o que com a racionalidade? Vamos entender o que é o mundo, para que ele existe, né? Mais tarde a gente vai entender que ele é um globo que gira aí no cosmos e que nos abriga com toda a sua pujança, mas era preciso que a gente entendesse isso, né? Então a mitologia nos ajudou. Aí nós tivemos as oferendas, né? Tanto no totemismo como na mitologia, as oferendas são proeminentes. Buscava-se agradar alguma divindade local ou particular para que seus interesses fossem atendidos. Então, a oferenda é como se eu me curvasse perante um ser superior. Olha, eu tenho um plantio aqui, né? Eu tenho gados, por exemplo, eu tenho pastoreio, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não sabia ainda lidar com a vida, lidar com os projetos da engenharia agrônoma, nada disso. Então, o que eu apelava? Eu apelava para os deuses protetores da colheita. Eu oferecia para eles animais, cereais, enfim, fazia as minhas oferendas, como eu fazia assim, olha, é uma troca, né? Tá aqui, funcionava como uma troca, na qual o ser divino me ajuda e eu ofereço algo de muito valor para mim e para ele, numa tentativa de interação entre o homem e o espiritual que o cerca. Entenderam o valor das oferendas? Então, eu estou oferecendo alguma coisa a um ser superior para que ele me ajude, para que ele me dê condições de ter aquilo que eu necessito. Né? Então, foi uma maneira inicial de uma relação entre o homem e o ser divino que ele é. No fundo, é isso. Porque na estrutura psicológica do ser, que ele vai se formando ao longo dessas experiências, é isso que ele está buscando. Ele está buscando a interação dele com ele mesmo. Então, ele usa o meio externo como um objeto de significâncias, mas que, na verdade, ele está buscando a ele mesmo. Porque quando eu chego no homem, eu tenho que entender que eu sou uma individualidade e essa individualidade vai crescer. Então, eu preciso criar relações entre eu e a individualidade que sou. No fundo, gente, é tudo isso. Por isso que nós estamos colocando esse estudo. Para tirar de nós essa ideia de que totem, mitologia, oferenda, isso é coisa, né, que a gente não tem que pensar que isso não existe. Existe, porque está dentro de cada um de nós. Nós fizemos oferendas, nós buscamos os mitos, os deuses, os heróis, nós tivemos objetos que davam funções a eles, significados a eles muito fortes do sagrado. Então, isso está tudo dentro de nós. Só que agora, nós temos que trazer isso à tona para refletir sobre isso. O que é o objeto que me sacraliza? Todos nós temos um objeto, não temos? Seja sincero. Você tem alguma coisa com você na sua casa ou com você mesmo que te dá uma vontade muito grande de buscar Deus? É o sagrado, né? Seria o totem. Você tem alguma história de referência, né? De herói, tá? que você gosta muito?
E, na verdade, foi você mesmo que viveu isso um dia. E você oferece a cada dia uma coisa sua para você mesmo, ou seja, a sua vontade de estudar, a sua vontade de aprender, a sua vontade de viver, tudo isso. São oferendas que você faz para você mesmo, para o divino que é você, para o Deus que está em você. Entende? Continuando, veio a era da razão, então, né? O nosso amigo Sócrates aí está. Foi Sócrates que inaugurou no século V a.C. a era da razão. Como ele fez? Utilizando da proposta do raciocínio para dar uma resposta certa. Ele introduziu a busca da lógica, utilizando-se a razão como elemento de pesquisa. Quem é o Deus que você cultua? O que ele faz que você não pode fazer? Por que entregar-se a ele, sendo que você pode ser um herói de si mesmo e construir a sua narrativa pessoal? Enfim, o herói lendário é o mesmo que você, em busca dos seus tesouros intelectuais, morais e espirituais. Ou seja, toda aquela história que tinha lá do Ulisses, né? Do Perseu, do Hércules, do Jasão, da Isolda, enfim, todo esse cômputo da mitologia, essas histórias lendárias dos grandes heróis, na verdade é você mesmo. É você, herói, vencendo os obstáculos, as dificuldades. Percebem? Então Sócrates disse isso, olha, veja bem, você é tudo isso. Então seja você o elemento de busca de você. Isso não é fantástico? E você já parou para refletir sobre isso? Ou você ainda cultua os heróis da mitologia achando que eles existiram, né? E que estão longe de você? Não. Provavelmente você já fez coisas semelhantes nesse correr das suas encarnações. Milhares de encarnações que você já teve. Você já fez alguma coisa relacionada a esses heróis mitológicos. Alguma coisa você já fez. Vou dar um exemplo para vocês da mitologia que eu gosto de estudar, que é a do Perseu e da Medusa. Quem era o Perseu? O Perseu era um homem comum, muito problemático, que precisava vencer um campo nele muito perigoso, que era pegajoso, que era Medusa. O que era Perseu? Perseu, então, era um homem comum, sensual, tendo que vencer a sensualidade, que era a própria Medusa. Se ele encarasse a Medusa face a face, ele morreria pego por ela. A sensualidade maior abarcaria a sensualidade dele, seria um homem preso às sensualidades. Então, a Afrodite, que é a deusa do amor verdadeiro, que gosta dele, né? Que quer para ele, o amor verdadeiro nos quer para ele, dá para o Perseu um escudo e diz assim, você não encara a Medusa olho no olho, que ela te pega. Você olha ela pelo escudo. E pelo escudo que reflete a Medusa, você atinge o olho dela e você mata a Medusa. Ou seja, você vence a sua sensualidade. E assim, minha gente, outras lendas que poderíamos aqui ficar analisando, elas vão dizer coisas nesse nível para nós. Ou seja, é sempre uma proposta do espírito individual vencendo seus obstáculos para apropriar-se de si mesmo. Esse é o nosso estudo de hoje, é entender isso, que nós estamos buscando a nós próprios. Hoje, com o amparo da doutrina espírita e tendo por base o Evangelho de Jesus. Que é o Evangelho de Jesus, ele traz para nós todas as fundamentações de vivermos em busca das possibilidades cósmicas, ou seja, da consciência cósmica, que é a consciência harmonizada. Cosmos significa harmonia. Vocês estão entendendo? Como é que a proposta de Deus para nós é profunda? E que nós temos que entender isso. Temos que buscar essa profundidade e fazer dela o nosso modo de operação. Não é? Então, nós vemos lá do reino animal, com todas aquelas propostas de lá, que um dia nós saberemos como é que pensa um animal, como é que vive um animal, como é que ele se relaciona, para chegarmos ao primitivo, depois ao totemismo, e a mitologia, e agora a razão. É um caminho.
Só que nós ainda estamos muito sem saber direito, somos, a maioria está muito perdida nesse caminho. E a doutrina espírita nos coloca no lugar certo, porque ela nos apresenta o Evangelho, nos apresenta Jesus como guia e modelo da humanidade. Agora você está entendendo a vinda de Jesus, né? O que aconteceu quando Jesus veio aqui? Vamos lá. Nós tivemos 3 grandes revelações, né? Vamos tentar pegar um pouquinho de cada uma delas. Saindo daquele fator religioso, nada disso. Vamos analisar assim, com bastante lógica. Aí está Moisés com as tábuas da lei, né? Moisés recebeu essas tábuas, né? Como uma proposta de adequação entre o viver humano e o que Deus espera dele. Os 10 mandamentos representam um código de ética que fatalmente incentiva a busca da moral para o justo relacionamento homem-homem e homem-Deus. Esses 10 mandamentos, esse código, ele nos incentiva a isso. Um perfeito relacionamento entre o homem com o homem e entre o homem com Deus. Já pararam para pensar nisso? Amar a Deus sobre todas as coisas, não dizer seu nome em vão, não furtar, não matar, não desejar a mulher do próximo, honrar pai e mãe. Está vendo que é um código? Foi a primeira informação que este homem, já saído lá da fase, né, dos primitivismos dele, das mitologias, ele começa, então, a ter essa primeira revelação, esse primeiro contato com o divino que o cerca. Agora, saindo daquelas fases mitológicas, saindo daquele cosmos que ele não sabia, não entendia direito o que era, né? Agora sim, agora tem uma revelação, ou seja, veio do divino essa revelação. Através do quê? De um processo mediúnico de escrita direta, que nós estudamos hoje no Espiritismo. Então, um homem médium dessa envergadura de Moisés, ele vem, consegue, né, receber essas informações e entrega essas informações para o mundo. Entregou para o mundo. Agora são vocês. Eu fiz a minha parte. Agora você vai começar a sua relação com o divino. Ou seja, com a espiritualidade. Aí você pode colocar o divino da maneira que você desejar. Você pode falar esse divino, a espiritualidade, os espíritos superiores, você pode colocar Jesus, você pode colocar Deus, você pode colocar o seu espírito protetor, não importa, mas é a sua relação com o divino. Ou seja, com o que excede ao nosso modo comum de existir humano. Então, torna altivo o homem em suas relações sociais, respeitando e respeitando-se para construir sociedades pautadas no bem comum. Então, nessa sociedade hebraica, que foi a sociedade que Jesus escolheu para nascer, tinha que ter essa informação, tinha que ter essa iniciação. Porque Abraão já tinha existido há mais de 600 anos. Ele construiu a sociedade hebraica, né? Depois você teve lá o processo dela, que ela teve Isaac, Jacó, os patronos, né? Os patriarcas depois foram para o exílio do Egito, ficaram lá 400 anos. Agora, retornando, eles tinham que se formatar como uma nação que receberia o grande mestre da humanidade. Então, a primeira coisa, as leis, os códigos. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar nesse código dos 10 mandamentos? Depois que você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, que tem lá os 10 mandamentos, analisa aquilo psicologicamente. Eu não vou fazer agora porque demandaria um tempo muito grande. Mas depois você pega os 10 mandamentos, agora você vai fazer uma análise psicológica de tudo aquilo. Você vai ficar encantado, encantada, eu te garanto, eu fiquei. Certa feita eu estava participando de um estudo sobre o Evangelho, e era sobre os 10 mandamentos. Então me pediram para eu fazer uma análise psicológica dos 10 mandamentos. Nossa, as pessoas ficaram assustadas, não sabiam que conteúdo que tem nos 10 mandamentos. Então eu te aconselho, vai lá, faça isso. Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, você vai encontrar os 10 mandamentos. Continuando, então, nós vamos para a segunda revelação, que foi o mestre, né? Ou seja, Jesus vem 1250 anos, mais ou menos, depois de Moisés.
já tinham vindo os profetas, né? Já tinham estabelecido ali a sociedade hebraica, que é uma história lindíssima, mas que para um outro momento. Então, estabeleceu-se tudo aquilo, os profetas chegaram, falaram, repetiram, chamaram a atenção do povo, olha, cuidado, vocês estão perdendo tempo, vocês estão no caminho errado, o mestre vai chegar, enfim, aí chega Jesus. Ano zero da nossa era, né? Aí passaram-se milhões de anos, desde que o Espírito chegou para a evolução humana. A gente já estava falando isso anteriormente. Muitas fases se sucederam desde aquele início como primitivo. Migrações, assentamentos, descobertas, vida gregária, vida nômade, vida sedentária, plantio, colheita, pastoreio, metalurgia, cidades, estados, etc. Olha quanta coisa que o homem fez. Quanta coisa, até chegar a Jesus. Agora era o momento de refinar-se para a lei suprema, que é o amor, a lei que rege tudo, minha gente. A lei do amor é a lei que rege toda a criação de Deus, segundo nós sabemos, segundo a espiritualidade nos informa. Então, um momento único trazido por Jesus. Só ele podia fazer isso. Como ele disse, né? Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois. Ou seja, aquela fase primitiva, aquela fase da adaptação sua a você mesmo, tinha passado. Agora, meu irmão, é você com você. Percebe? É você em busca do ser essencial que você é. É em busca da fundamentação do amor que está em você. Por isso veio Jesus. Pense bem. Então, a vinda de Jesus teve essa representação psicológica profunda. Ele é o Cristo, né? Todo mundo sabe que Jesus é o Cristo, ou seja, o ser iluminado. E nós somos Cristos também. Só que somos Cristos em expansão. Então Jesus vem e fala, né? Venha, nessa mão aí puxando, venha para mim, você também é Cristo. Né? Você já teve muitas experiências aí pela vida, viveu muita coisa aí. Milhões de anos você esteve aí nessa busca de adequação sua na razão. Segundo o Conselho, nós estamos no homem já há 7 milhões de anos. Então você já teve milhões, milhares de anos nesse assentamento em você mesmo. Agora é hora de refinar-se para a lei suprema criada por Deus. Então eu te convido para essa lei. Eu te convido para vivenciar essa lei. Isso, minha gente, é o Evangelho. Agora, você entende que o Evangelho não é religião? Que o Evangelho é uma adequação nossa à lei suprema de Deus? Se você quer chamar isso de religião, tudo bem. Eu prefiro chamar de relação minha com meu Pai, com o meu Criador. Perfeito, né? Dá vontade de parar e ficar só pensando nisso, né? Terceira revelação. Essa foi interessante, essa revelação. Nós vamos estudar um pouco nela, né? O Consolador prometido por Jesus deveria chegar até o homem após séculos de lutas e aprimoramentos. Então, saindo do estado civilizatório inicial da humanidade, precisa se conectar com a dimensão espiritual que é a fonte da vida. Veja quanto tempo se passou, desde a minha fase de primitivo até agora. A doutrina espírita é nova, né? Então, até agora. Quanta coisa que passou, quanta coisa que nós arquivamos, que nós apreendemos, que nós conseguimos vivenciar e expandir a inteligência. Quanta coisa. Então, para tanto, um cômputo de informações novas ou renovadas chegaram ao mundo para dinamizá-lo e prepará-lo para novos eventos e funções. A doutrina espírita vai falar agora diretamente a cada coração, de acordo com as suas capacidades perceptivas e de ajustes para prosseguir além, em busca do infinito que é. A terceira revelação é para cada um individualmente. Veja a diferença. Primeira revelação, Moisés falou para a relação homem-Deus. Segunda revelação, Jesus falou da lei suprema que gere tudo, que dirige tudo, que é a lei do amor. Terceira revelação, é a minha relação comigo mesmo. Enquanto um ser
que tem que ter relação homem-homem, homem-Deus, a minha relação com o amor, que é a lei suprema, e a minha relação entre eu e tudo isso. Então, a doutrina espírita é para mim, individualmente, é para você individualmente. Entenderam? Essas 3 revelações. Vamos continuar. Então, Moisés, né? A lei. É a lei. Nós temos que seguir essa lei, que é a lei que rege as nossas relações. Bom, aí vem Jesus, que é o amor. E depois vem a doutrina espírita, que é a espiritualização. Então, a lei, o amor e a espiritualização não é um caminho, minha gente? Não é? Agora você vê a importância desses nossos irmãos, né? Moisés, Jesus e Kardec. A importância deles. Eu estou colocando isso para vocês para que vocês tenham certeza absoluta de quando a gente fala que o Espiritismo é a doutrina que vai revolucionar a humanidade, você entende o que nós estamos falando. Nós não estamos aqui buscando sectários, né, pessoas para vir para o Espiritismo, não, nada disso. Não é essa a nossa intenção. Só Deus pode dizer isso, só Deus conhece seu filho em particular, sua filha, mas a gente tem que colocar essa informação. Então nós vivemos isso aí, nós que já estamos no Espiritismo. Nós já vivemos essas 3 fases. E agora, o que eu quero? O que eu vou fazer? O que eu vou buscar? Não é? Porque se você observar bem, toda a lei que está nos 10 mandamentos, nós estudamos aqui no Espiritismo. A lei do amor que Jesus trouxe, nós estudamos no Espiritismo. O Espiritismo é a síntese. Enquanto que Jesus foi a síntese do cosmos, da criação, né? Moisés é a síntese das relações humanas. São sínteses que nós temos que crescer dentro dessa síntese e fazê-las expandir em nós. Veja a nossa responsabilidade. Isso que eu chamo para vocês. É importante que a gente entenda essa nossa responsabilidade do ato de viver. Lembra quando nós estudamos existencialismo? Ou seja, eu existo. E como que eu existo nesse contexto? Não é um simples existir. Então eu não tenho que falar que eu sou dessa religião, daquela outra religião. Não. Eu tenho que ser alguém em busca de Deus. Agora, se eu faço por essa religião, por aquela religião, ou por aquele contexto filosófico, científico, tudo bem. Mas o que importa é que eu estou em busca do meu Pai, da maneira mais justa e lógica possível, menos ilusória possível, porque tem muita ilusão no meio disso. Então nós temos que buscar essa lógica. E essa lógica é lúdica. Ela é racional e ela é lúdica. Isso que é interessante. 3 revelações nós tivemos dos planos superiores. E como é que eu me encaixo nelas? O que eu estou fazendo com essas revelações que eu tive? Não é? Então, vamos continuar aqui. Olha. Dá vontade de ficar falando só sobre isso, né? Olha que 3 figuras ímpares, né? Mas vamos em frente, né, minha gente? Dentro desses contextos, né, nós tivemos que ter avanços necessários. Né? O primeiro deles foi quebrando tabus. Nossa, como nós tivemos que quebrar tabus ao longo das nossas experiências. Né? Então, segundo Freud, o tabu pretende atuar compulsoriamente e rejeita toda motivação consciente. Ou seja, a consciência capta uma coisa nova, interessante, e o tabu não deixa. Não, não. Papai, mamãe, vovô, vovó fizeram assim, vão fazer assim. Mas não precisa mais ser assim. Né? Não precisa mais essa fumacê dentro de casa, com fogão a lenha. Isso foi muito bonito, muito romântico, mas agora nós temos que ter uma vida mais prática, sem muita fuligem. Nós temos que buscar um fogão a gás, buscar um fogão elétrico. Não, papai e mamãe fizeram assim, vai continuar assim. Então, gente, é uma rejeição, né,
da motivação consciente, da motivação do progresso. Não, minha religião não pode mudar, não. Papai, mamãe, papai, vovô era dessa religião, não mudo, não. Sabe? O que Freud está dizendo? Vamos acabar com isso. Vamos ver o que é melhor, o que é mais consciente. Tabu geralmente se refere a uma proibição da prática de qualquer atividade social que seja moral, religiosa ou culturalmente reprovável. Reprovo por quê? Porque eu não conheço. Ou porque já está ultrapassado. Não é? Então, eu tenho uma proposta religiosa, por exemplo. Minha proposta religiosa é com celebrações, com liturgias e com ritos. Essa é a minha proposta religiosa. Agora, eu tenho uma outra proposta que não precisa nada disso, que eu posso fazer toda a minha participação nesse momento de adoração ao Pai, sem necessidade de celebrações, liturgias e ritos. Aí é que eu vou resolver, né? Se eu for pelo tabu, o tabu não vai deixar. Não, fica quietinho aí, não mexe com isso não. Gente, o mundo espiritual está cheio de gente assim, que não consegue soltar daquelas ideias antigas. Ficam lá. Não acreditam em reencarnação, não acreditam em morte, né? Estão desencarnados, não acreditam em morte. Não acreditam que vão... Não, desculpa, porque não acreditam que vão viver depois da morte. E estão lá, no mundo espiritual, jurando que tem morte. Vocês acreditam nisso? Pois tem. Uma turma imensa lá, debatendo se tem reencarnação, debatendo se é imortal, debatendo se tem mediunidade, estão lá pelejando com isso, porque não quebram tabus. Não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato? Chegou, é lógico, é consciente, é progressivo, então vamos buscar, vamos entender. Porque senão nós vamos ficar aí para trás. Né? Agora vem o sagrado. Olha, diz Mircea Eliade, que é um grande antropólogo, né, que o homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta como algo absolutamente diferente do profano. Pode se manifestar num objeto qualquer, numa pedra, numa árvore, a gente já falou sobre isso no totemismo, né? Até as manifestações supremas como a vinda de Jesus na Terra ou ainda a relação do homem com o cosmos. Então, veja bem, toda vez que nós... Por que Jesus... a figura de Jesus acabou se tornando uma figura mitológica, sagrada. Quando você vê nas pinturas sacras, né? Na composição sacra, você sempre tem um Jesus fora do eixo, né? do comum do homem, que ele realmente é, mas as pessoas sacralizam demais. E quando você sacraliza uma coisa, você não entra muito no cômputo da informação daquela própria coisa, porque a própria presença da coisa te satisfaz. Mas Jesus não é assim. Jesus veio para trazer uma informação que eu preciso entrar nessa informação. Essa é a diferença. Né? E a minha relação com o cosmos? Eu fico vendo os esforços da astronomia, que são louváveis, mas eles estão muito longe ainda de entender o que é o cosmos. E, na verdade, uma Via Láctea é como se fosse uma grande cidade, onde as estrelas, os sistemas solares, são prédios de edifícios, segundo a conceituação de André Luiz. Então, o sagrado é o encontro de uma realidade que não pertence ao nosso mundo. Né? Para Rudolf Otto foi um grande psicólogo alemão, para Rudolf Otto, o sagrado está em cada um através do seu ser luminoso, que é o self. Né? Você sabe que o Jung, ele buscava Rudolf Otto, ele estudava Rudolf Otto. Então, Rudolf Otto falava do luminoso. A Joana de Ângeles também fala, que é o self, que refere-se à centelha divina que somos, que guarda em si toda a proposta do reino divino a expandir-se constantemente. Então, o sagrado está em cada um. Nós temos o sagrado em nós. Temos o sagrado. Por isso que quando você vê um espírito muito superior, você se curva. Porque ele é a expressão do sagrado. O que é o sagrado? É a expressão do cosmos, é a expressão de Deus. É aquilo que está além, muito além da nossa concepção enquanto homens. Então, quando uma coisa se torna sagrada para mim, é porque aquela coisa me toca lá na centelha, lá na minha essência.
Percebe? Tem pessoas que nesses relacionamentos aí, homem e mulher, né? Eles falam assim, você é sagrado para mim. Porque aquela relação, aquela pessoa toca lá no sagrado, lá no fundo dele, na centelha que ele é. Né? E aí nós vamos para o profano. O homem atual distanciou-se das rotas iniciais das vivências perante o mundo, o cosmos, tudo que existe. Nós abandonamos isso, minha gente, largamos tudo para lá. Antes, essas manifestações eram tidas como sagradas, de origem desconhecida, misteriosas, né? As quais deveriam ser prestadas cultos através de festas, celebrações, tabus, etc. Atualmente, o homem dissociou-se dessas manifestações e sua vida passou a ser uma constante e ininterrupta busca de satisfações das necessidades imediatas da sobrevivência ou do clamor materialista. Aconteceu isso conosco. Grande parte da sociedade, né, humana. Europa, América, pedaço da África, né, Oriente Médio, algumas partes da Ásia também. Então, isso virou o quê? Nós saímos desse sagrado, esquecemos que somos sagrados. E estamos aí nessa busca. Né? Aí entra a corrupção, que a corrupção é eu ter aquilo que eu acho que me sustenta, que me dá segurança, que é dinheiro, poder, coisas materiais. Né? Entram as degradações humanas do prazer, né? Eu tenho que viver o prazer a todo custo, porque o prazer me dá satisfação plena. E vão nessa coisa toda, eu vou me degradando. Não é nada disso. Não é por esse caminho. Esse caminho é torto. E a gente não pode passar por ele. É o caminho do profano, sabe? Dessas misérias espirituais. Porque a miséria humana, ela está na relação direta a cada um segundo sua obra. Né? Agora, a miséria espiritual não é ser triste. Você vê pessoas aí miserandas, pessoas assim promíscuas, né? Pessoas cometendo os mais sérios absurdos, com ideologias toscas, vulgares. Precisamos pensar nisso, né, gente? Nós estamos aqui estudando. E temos que ser sinceros conosco mesmos em nossos estudos. Senão não está adiantando nada. Isso o Espiritismo me ensina. Né? Ele me ensina que eu tenho que crescer dentro das minhas propostas espirituais para que eu alcance momentos superiores lá na frente. E essa lá na frente é daqui a pouco. Agora, se eu ficar só no profano, não vou conseguir muito, não. As minhas músicas são as coisas mais estranhas do mundo. Vocês viram no nosso estudo sobre compositores? Que coisa linda! Chopin, Wagner, Schumann, Gounod, Beethoven, Halévy, tanta coisa maravilhosa nós vimos ali. Hoje virou uma coisa séria. Uma coisa séria. E a gente sai pulando, 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 desesperadamente, sem parar para pensar, para refletir. Isso é o profano. Gente, nós somos sagrados. Nós somos filhos do sagrado, que é Deus. Pensemos nisso. Dá uma avaliada aí nas suas propostas. No sagrado versus profano está aí, né? Nós temos as manifestações do sagrado, né? E temos as manifestações do profano. Aí você escolhe o que você quer, né? Onde você quer ir, o que você quer fazer, né? Cigarrinho na mão, na boca, moldando alguma coisa, comendo a fruta do pecado, como dizem, né? A fruta do erro, ou nós estamos dançando, estamos comemorando, celebrando algo superior. Né? É isso que a gente tem que pensar. Deixo para vocês essa reflexão. Diferenças, né? O que diferencia o tempo sagrado do tempo profano é a falta de homogeneidade e continuidade. Enquanto o homem, em sua vida religiosa, experimenta a passagem do tempo, em que basicamente um momento é igual ao outro,
Na vida profana, o homem experimenta momentos qualitativamente diferentes. As qualidades são diferentes. No sagrado, você vai mais ou menos dentro daquele mesmo ritmo. Claro que evolui, claro que você muda de ciclos, mas você está mais ou menos dentro daquela busca da apropriação de você por você mesmo, que é o sagrado. Agora, na vida profana, não. Você vai vivendo qualidades diferentes. Hoje eu quero ir lá em tal lugar assim. Amanhã eu quero fazer outra coisa. Hoje eu gosto de fulano. Amanhã eu gosto de outra pessoa. Então, isso é as qualidades que vão ser diferenciadas. Porque eu não tenho uma centralização em mim daquilo que realmente o sagrado que eu sou está me pedindo para realizar. Então, o sagrado é você. O profano são as suas escolhas impensadas. Pensa bem nisso. Pensa nessas diferenças. Aí vem a grande indagação, né? E o que eu aguardo ao homem do futuro? Aquele que viverá o tempo da regeneração do planeta Terra. Certamente que não viverá como os primitivos em suas manifestações de culto ou sagrado, como entendiam. Tampouco será um homem profano, distanciado das essências fundamentais da vida e do existir. Então, este é o desafio. Esta necessidade de entender os movimentos cíclicos da evolução para prosseguir ao invés de estagnar. O que você quer para você, meu amigo, minha amiga? Você que estabelece onde você vai estar daqui a pouquinho. Ou aqui no mundo de regeneração, ou num outro mundo de provas e expiações, porque você não conseguiu vencer essas etapas, você não conseguiu responder para você essa pergunta: o que você quer? Você quer avançar dentro do sagrado que você é, ou você quer continuar buscando qualidades diferenciadas do profano? Pensa nisso. Caminhos históricos agora, né? Então, nós vemos do primitivo, o tribal, o civilizado. Vivemos no Oriente, vivemos no Ocidente, e no Ocidente nós vivemos os impérios, na Antiguidade Clássica, no feudalismo, no Renascimento, no mercantilismo, no absolutismo, na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, na razão, na ciência e na tecnologia. Bem interessante o nosso caminho, né, minha gente? Já parou para pensar nisso? Você foi tudo isso que está aí. Você viveu tudo isso. Imagina o arquivo que você tem. Do primitivo, do tribal, do civilizado, quando você começou a ser civilizado, né? Das suas vivências no Oriente, das suas vivências no Ocidente. Aqui no Ocidente, você viveu sob o comando de grandes impérios, depois foi para a Antiguidade Clássica, feudalismo, Renascimento, mercantilismo, absolutismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, razão, ciência e tecnologia. E aí você chega agora. Século XXI, início do século XXI, ainda estamos no início. O que eu vou fazer quando chegar o ano 2099? Onde eu vou estar? Você já pensou? 2100, século 22, e por aí vai. Isso não acaba, isso é infinito. Bom, minha gente, vamos refletir, né? Vamos pensar no que nós já fizemos e o que nós queremos. Até aqui o que nós fizemos e o que nós queremos daqui para frente. Bom, as grandes navegações, né, aí elas aconteceram, né, para descobrir o mundo. Nós sabemos que o Henrique de Sagres, né, que é um espírito muito evoluído, ele veio e criou cartas náuticas, né? Era preciso sair do Mediterrâneo estreitinho para buscar outras coisas, outras descobertas, outros caminhos, né? Para comercializar, para expandir, enfim. Então vieram as grandes navegações aí. Então elas fizeram esse caminho aí, olha, né? Saindo da Europa, vieram para a América, foram pelo sul da África para chegar na Ásia. Imagina que coisa interessante. A partir do século XIV, por aí, né? 13, 14, essas grandes navegações, claro que elas interessavam pelos ganhos, né? Por fortunas, por ouro, por especiarias, mas ajudou, né? Vou fazer o seguinte, o professor Bruno Morgado, ele vai falar um pouco para nós sobre dois grandes momentos, dois grandes acontecimentos da nossa história passada, né?
primeiro foi a Revolução Industrial, né? E o segundo foi a Revolução Francesa. Vamos pedir ao professor Bruno Morgado que fale um pouco para nós, porque isso está dentro de nós vivemos isso. Né? O momento da Revolução Industrial, o que foi que aconteceu ali, né? E a Revolução Francesa. Vamos pedir a ele para falar um pouquinho para nós? Vamos aprender com ele? Falaremos agora sobre a Revolução Industrial, que aconteceu na Europa entre os anos de 1760 e 1840. Olá, sou o professor Bruno, História, e hoje vamos falar da Revolução Industrial, esse momento histórico absolutamente importante, né? E teve seu início lá no século XVIII, né? Na Inglaterra, mas que revolucionou, sem a menor sombra de dúvida, o mundo inteiro. A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômico-sociais que começou na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o período do século XIX e século XX. Produzir mercadorias ficou mais barato e acessível, né? Mas trouxe uma desorganização, né, da vida rural e muitos estragos ao meio ambiente. Chamamos de Revolução Industrial, né, o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico, né, o artesanal, pelo sistema fabril. O advento da produção em larga escala, mecanizada, deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte. Depois também, né, países do hemisfério sul. Estas nações se transformaram em predominantemente industriais e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades. Com relação às causas da Revolução Industrial, vejamos: a expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento, né, da riqueza para a burguesia, o chamado capitalismo comercial. Isso permitiu a acumulação de capital, né, capaz de financiar o progresso técnico e alto custo da instalação das indústrias. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos de aperfeiçoamento das máquinas, das técnicas de produção e na criação, né, de um parque tecnológico, né, apropriado para a produção em larga escala para a indústria. A produção em larga escala, né, com o advento da Revolução Industrial, trouxe, sem a menor sombra de dúvida, um aumento do lucro. Passou-se a produzir muito mais em menos tempo, portanto, né, a demanda que passou a comprar esses produtos também cresceu na mesma proporção. Logicamente, isso trouxe, né, um aumento gigantesco dos lucros, né, dos industriais, um aumento gigantesco dos lucros para essa burguesia. O longo caminho, né, de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar os países entre si, no que diz respeito ao poder econômico e político. Bom, nem todos, né, se industrializaram na mesma época, ao mesmo tempo, permanecendo nas condições de fornecedores de matéria-prima e produtos agrícolas, né, para países mais industrializados. E essas diferenças, melhor dizendo, marcam até hoje as nações, que são divididas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Uma das maneiras de medir se um país é avançado ou não é exatamente medir a capacidade da sua indústria, quanto ele é industrializado. A Revolução Industrial ela passou por algumas fases. A primeira fase, a fase inicial dela, as máquinas movidas a vapor, né? Depois uma segunda fase a partir do século XIX,
com o advento da indústria química, da química fina, e também, né, o aparecimento dos grandes conglomerados, dos chamados holdings industriais, que formaram verdadeiros cartéis, né, e uma terceira revolução industrial, uma revolução absolutamente tecnológica e de informação pela qual a gente passa, né, até hoje. Isso é algo que não tem mais volta, evidentemente. Sem sombra de dúvida, a Revolução Industrial trouxe muitos benefícios, mas também trouxe, né, complicações bastante difíceis, que continuam sendo um desafio, né, enorme para os países, né, lidarem com isso. A questão ambiental, a questão da concentração, né, de renda, até onde, né, essa revolução impacta, né, na vida e nas desigualdades, né, sociais, na vida dos mais empobrecidos, na questão da luta, né, de classes entre aqueles que detêm o capital e aqueles trabalhadores que não detêm, que vivem do seu trabalho. Enfim, são realmente questões importantes que estão aí até hoje sendo debatidas, né, em função dessa revolução realmente que ocorreu lá no século XVIII. Falaremos agora sobre a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799. Olá, sou o professor Bruno, professor de História, e hoje vamos conversar aqui sobre a Revolução Francesa. Rapidamente, né, um resumo sobre esse momento histórico tão importante na história da França e da humanidade como um todo, sobretudo das sociedades ocidentais. A Revolução Francesa ela se iniciou no dia 17 de junho de 1789 e foi um movimento impulsionado pela burguesia, né? E no início, sobretudo no início, contou com a participação de camponeses, né, de classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho, né, uma data bastante importante, de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, né, e desencadearam profundas mudanças no governo francês. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com uma produção estruturada ainda, né, no modelo feudal de produção. Isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões. O poder político estava concentrado na mão do rei, né, e de um pequeno número, né, de auxiliares, ou seja, a nobreza. Enquanto isso, do outro lado, né, do Canal da Mancha, na Inglaterra, se desenvolvia, né, fortemente já a Revolução Industrial e a economia daquele país ia de vento em popa, né, com o liberalismo econômico. Para a burguesia francesa, era importante acabar, né, com os poderes absolutos do rei Luís XVI e de toda a nobreza. A burguesia era uma classe que economicamente já dominava a França, mas, no entanto, politicamente e juridicamente era ainda relegada à burguesia. A Revolução Francesa teve 3 fases, basicamente, né, para fins didáticos. A monarquia constitucional, que foi de 1789 até 1792, a Convenção Nacional, né, que foi de 1792 até 1795, e o Diretório, que foi de 1795 até 1799. As causas da Revolução Francesa giram em torno do seguinte: a burguesia, né, preocupada em desenvolver a indústria no país, queria acabar, como eu já disse antes, né, com as barreiras que restringiam a liberdade do comércio internacional. Dessa forma, era preciso que se adotasse na França o liberalismo econômico. A burguesia exigia também a garantia de seus direitos políticos, pois para ela era quem sustentava o Estado. Não era a burguesia, na verdade, que sustentava economicamente esse Estado. E o clero e a nobreza só se beneficiavam, né, disso, sem pagar nenhum tipo de imposto, por exemplo. Apesar de ser uma classe social economicamente predominante, como eu já disse, a sua posição política e jurídica era limitada
a essas outras duas classes, né, a nobreza e o clero. O iluminismo ele se propagou entre os burgueses e propiciou, melhor dizendo, né, o início da Revolução Francesa. O iluminismo foi o grande arcabouço teórico dos revolucionários. Este movimento intelectual ele fazia duras críticas, né, às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo monárquico e aos direitos concedidos, né, ao clero e à nobreza. Seus autores mais conhecidos foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, né, e o inglês Adam Smith. A crítica à situação econômica francesa, né, às vésperas da Revolução, em 1789, exigia reformas, mas gerava uma crise política. Esta se agravou com os ministros, né, sugerindo que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Evidentemente, essas duas classes não queriam isso. Então, pressionado por essa situação, o rei Luís XVI convocou os chamados Estados Gerais. É uma assembleia formada pelos 3 estamentos da sociedade francesa. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, pela nobreza, e o terceiro estado, né, com todos aqueles que não pertenciam nem ao primeiro nem ao segundo estado, no qual estava inserida a burguesia. O terceiro estado, muito mais numeroso, né, pressionava para que as votações das leis fossem individuais, não por estado. Somente assim o terceiro estado poderia, claro, passar normas, né, que os favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. E aí, dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado, o baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, se declararam os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. E aí, então, a Revolução Francesa toma corpo, né? E, como eu disse, há 3 fases dessa Revolução: a Convenção Nacional, melhor dizendo, a monarquia constitucional, depois a Convenção Nacional. Dentro da Convenção Nacional nós temos aí um apêndice, que é o terror, né, comandado por Robespierre, onde, né, houve uma perseguição a diversos, né, políticos, adversários ou não, né, e a guilhotina, né, foi um instrumento bastante usado para eliminar esses opositores políticos. No final das contas, o próprio Robespierre acabou guilhotinado. Depois tivemos a terceira fase, que foi do diretório, né? Mas o importante mesmo agora a gente perceber as consequências da Revolução Francesa, né? 10 anos de Revolução, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas, né? A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios e os camponeses, né, foram liberados, né, dos traços que os prendiam aos nobres e ao clero, e desapareceram as amarras feudais que limitavam as atividades da burguesia, e criou-se um mercado de dimensão nacional. A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França do estado feudal para o capitalista, né, e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Bom, uma herança para o mundo, né, foi a separação dos poderes que a Constituição Francesa trouxe, né, e o lema, né, liberdade, fraternidade, né, que foi um mote aí importante para diversas revoluções depois que surgiram pelo mundo. Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade no país, muito mexida, né, pela Revolução. Proteger a riqueza da burguesia, né, e salvar essa burguesia das manifestações populares. Mas Napoleão e as guerras napoleônicas são um assunto para outro vídeo. Obrigado, professor Bruno. Muito bom, muito interessante tudo que disse, e que a gente possa refletir, né? O importante
É assim, nós temos a aula, o entendimento, o conhecimento, e vamos, então, abrangê-lo cada vez mais. Né? Ideias e ideais. Bom, então, uma lâmpada, né? É uma grande ideia. Né? Um pensador é uma grande ideia. Uma lâmpada da ciência, né? Pensador, né? E ambos, né? Pensando e analisando. É isso que nós precisamos fazer, né, gente? Chegou o nosso momento das reflexões. Muito interessante tudo que nós já vivemos. Agora nós temos que botar isso aí, aprimorar, né? Esse pensador aí, tá vendo? Buscando lá nas memórias dele, lá nos livros, tá vendo? E aqui ele escrevendo novos livros, lá, iluminando para escrever novos, iluminando-se para escrever novos livros, arquivar novas informações no seu inconsciente. Aqui ele buscou o que está lá no inconsciente dele. E de cá, ele está buscando ideias novas para aumentar o seu potencial. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Tá? Religião versus religiosidade. Né? Religião é um sistema ou doutrina de respostas. Eu vou para o céu? Não sei. Se eu morrer, eu vou para onde? Vou para o céu, para o inferno, para o purgatório. Então, nós temos essas respostas rápidas e, muitas vezes, sem muita noção de reflexões. Então, é um sistema de respostas. Por isso que você pergunta para a religião, ou seja ela qual for, ela vai te dar uma resposta dentro do sistema dela. Né? Agora, a religiosidade é um modo de elaboração subjetiva e intersubjetiva na busca de respostas para as demandas de sentido, ancorando-se em crenças religiosas como em Deus, divino, sagrado ou transcendente. Aí você observa que agora eu já estou buscando alguma coisa que eu possa refletir dentro de mim. Eu já não estou mais naquela situação de alguém me fala e eu baixo a cabeça. Não, agora eu estou buscando entender isso. Dentro do divino, dentro do sagrado, dentro do meu transcendente. Percebe? A espiritualidade é transcender-se além dos sentidos comuns em busca de novas perspectivas existentes nos planos superiores. Agora já estou buscando alguma coisa fora desse comum que eu vivo aqui. Ajustar-se para os tempos vindouros, tendo em vista a apropriação da evolução consciente. Isso nós temos que entender, gente. Nós temos que partir para a evolução consciente. É o que nós estamos tentando com o Espiritismo. O Espiritismo nos ajuda a realizarmos a nossa evolução consciente. A criatura em busca do Criador, num ambiente saudável, coerente e justo, onde a lei do amor, justiça e caridade seja a bússola. Agora é diferente. Agora eu já não estou mais sendo comandado por alguém de fora, ou por alguma coisa de fora, por algum símbolo, algum significado externo. Agora eu estou buscando eu, enquanto um ser em processo, em elaboração para o meu futuro. É isso. A doutrina espírita traz isso para nós. Você estuda a doutrina espírita, você vai sentir isso. Quando você estuda o livro dos Espíritos, os elementos gerais do universo, né? Dos espíritos mesmo, como é que funciona essa coisa de reencarnar, desencarnar, emancipação da alma, leis morais, penas, esperanças e consolações, conclusão, você vai encontrar tudo isso lá. Essa busca do ser por ele mesmo. Para agora ele viver com tranquilidade, não mais comandados por um toque qualquer ritualístico, comandados pela visualização de um símbolo externo, mas agora eu estou buscando o que eu sou. E essa perfeita relação comigo e com o meio no qual eu vivo. Sendo justo, né? Sendo coerente, sendo ético e sendo estético. Essa é a busca da espiritualidade. Aí vem a grande jornada, né, minha gente? Nós saímos de lá do primitivo, né? Passamos aqui pelo homem, né, que está começando a sua realização para chegar, né, no que nós chegamos hoje. E agora? Fizemos tudo isso, fomos tudo isso. E agora, o que seremos? O que queremos? Olhar apenas para esse céu bonito, esse mar, ou entrar num campo de dinamismo próprio, não é? Tivemos grandes avanços, né?
na música, na pintura, na arquitetura, né? Fizer na escultura, na arquitetura, no meio urbano, na urbanização, nas grandes universidades, né? E nos campos, nos laboratórios de pesquisas, né? Mandamos até foguete para o espaço. Veja você, que maravilha esse caminhar humano, né? Que coisa bonita. Só que não basta só isso, né, minha gente? Não basta. Ele precisa de saber quem ele é. Ele precisa conhecer a si mesmo. Isso foi maravilhoso, isso foi o início. Agora nós temos, para começar, isso aí foi ótimo. Agora temos que continuar. E para continuar, nós temos que buscar algo mais, como diz Emmanuel, né? Então, o que virá a seguir, minha gente? O que virá a seguir? Esta é a grande pergunta, que somente eu vos posso responder. O que virá a seguir, né? O que você quer para você? Entenderam? A razão deste nosso estudo, essa viagem do nosso passado até o nosso presente, passando por todas as etapas possíveis de serem entendidas hoje, pelas grandes revelações, né? Passando pelo sagrado, pelo profano, passando pelo nosso caminho em todos os setores, em todos os ciclos da nossa evolução. Aí, hoje, o que nós queremos? Essa é a grande pergunta, né? O que eu quero para mim? O que você quer para você? Nós estamos oferecendo a doutrina espírita como um ponto de referência, porque ela te leva fatalmente ao Evangelho, que é a proposta da consciência cósmica, ou seja, da consciência harmonizada com o todo, trazido por Jesus. Isso é o Evangelho. Ou seja, deixamos de lado todas aquelas coisas relacionadas a significados simbólicos, concretos, né? Agora, os nossos significados têm que ser mais ligados à nossa espiritualidade, à nossa busca do sagrado que somos. Eu sou sagrado, você é sagrado, sagrada. Então, é preciso você buscar esse sagrado que você é, para você caminhar com mais soberania, com mais equilíbrio pela vida. Percebe? É isso que foi a razão do nosso estudo extra de hoje. Espero que tenha sido útil para você, sabe? Que tenha contribuído de alguma maneira para você fazer uma reflexão. No próximo estudo, nós já estaremos de novo dentro do projeto do Espiritismo Olhar, dando sequência, né, ao que foi proposto. Mas hoje nós quisemos fazer isso. Como se fosse assim, vamos sentar aqui para conversar um pouquinho? Para ver o que nós pegamos até aqui? Espero que tenha sido bom para você. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por toda essa possibilidade que estamos tendo de estudarmos juntos, de estarmos juntos nessas buscas. Que Ele possa te orientar, te conduzir, e que você cada vez mais, meu irmão, minha irmã, se sinta esse ser criado por Deus para a plenitude da vida. Há um posto te aguardando para você trabalhar. Agora você está preparando para ele. Que o faça, sabe? Esqueça as dificuldades, mesmo que elas venham, seja maior, superior a elas, e você vai ver que você vai vencer tudo. Não é? Porque você é uma proposta divina. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos a Ele, a espiritualidade, por esse estudo. E nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma canção chamada A Nova Terra. A Nova Terra que está nos aguardando, né? O nosso irmão, amigo lá da cidade de Ubai, Minas Gerais, Diego Girotto, fez a gentileza de nos ceder a sua canção. Fiquem com Jesus e que essa canção seja a nossa prece final, porque ela é bem interessante. Ouçam-na. Eis que surge a nova terra com a força de unir as nações de um novo mundo a ele.
nova consciência que vai reluzir, criando a natureza e a geração do porvir. A paz, só a paz, que vai curar o mal e as guerras na terra. O amor, só o amor, que vai curar o mal e as guerras na terra. Pela nova terra, pelo novo mundo, é que a humanidade almeja o futuro. Pela paz na terra, pelo novo mundo, é que a humanidade almeja o futuro. Eis que surge uma nova terra com a força de unir as nações de um novo mundo a evoluir em uma nova consciência que vai reluzir, criando a natureza e a geração do porvir. A paz, só a paz, que vai curar o mal e as guerras na terra. O amor, só o amor, que vai curar o mal e as guerras na terra. Pela nova terra, pelo novo mundo, é que a humanidade almeja o futuro. Pela paz na terra, pelo novo mundo, é que a humanidade almeja o futuro.